Depois da Copa do Mundo do Catar e as polêmicas provocações do goleiro argentino Emiliano Martínez, principalmente na final aí da Copa, fizeram com que a FIFA alterasse algumas regras em relação às penalidades. A FIFA agora proíbe que os goleiros provoquem os batedores de pênaltis, e tudo isso porque os franceses ficaram indignados com o Dibu Martínez. O goleiro aprontou bastante contra a Holanda e também contra a seleção da França, revoltando boa parte da Europa. Aprontou tanto que a regra foi modificada e inclusive já está valendo aqui no Brasileirão, tá? Já tem goleiro reclamando bastante, falando que agora eles estão engessados, não pode se movimentar, não pode provocar, é um absurdo, praticamente engessou o goleiro na hora da penalidade. Mas você sabia que também outros jogadores forçaram praticamente a FIFA a mudar alguma regra no futebol? Nesse vídeo aqui eu reuni 7 casos em que atitudes de jogadores forçaram aí alguma regra no futebol. Só que antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Todd, seja muito bem-vindo aqui no canal Faz o Gol, e eu já te peço aquela moralzinha, martela o botão do like, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Vou deixar aí na descrição o link das minhas redes sociais e também dos meus outros canais. E agora bora ver esses casos em que regras do futebol foram alteradas por conta da atitude de um jogador. Para começar, bora relembrar o que Dibu Martínez realmente aprontou e a repercussão que tudo isso tem tomado. O argentino se destacou contra a seleção da Holanda e principalmente contra a França na final da Copa do Mundo, nas penalidades. As suas gracinhas, provocações, tiraram os adversários do sério e também os torcedores rivais. Contra a Holanda era possível ainda escutar Dibu falando: "Ei, você acha que é melhor que eu?" E a cada defesa era uma dancinha que levava os rivais à loucura. Mas agora a FIFA acabou com tudo isso. Em janeiro, a entidade até soltou um comunicado em que falava que os goleiros iam ser proibidos aí praticamente de se movimentar na linha, tocar travessão ou então fazer qualquer provocação ao batedor do pênalti. Ou seja, os goleiros teriam que ficar completamente parados. A mudança tem dado muita repercussão. Vários torcedores, principalmente lá da França, comemoraram bastante isso, já que até agora os caras estão mordidos com Emiliano Martínez. Eles ainda lembram da final da Copa do Mundo. O goleiro do Milan, Mike Maignan, que também defende a seleção da França, chegou a criticar a decisão ao falar o seguinte: com a mudança das regras, os goleiros terão que ficar de costas para os batedores. Mas vamos falar a verdade, né, galera? Essa mudança aí toda é exagerada demais. Praticamente engessaram os goleiros, né? Não pode mais provocar, não pode mais fazer nada, cara. E lembrando aí que provocação faz parte do futebol. Provocação sadia, né? Não quando passa dos limites. Mas eu, sinceramente, sou contra essa regra. E você? Comenta aí. Vocês sabiam que Frank Lampard está diretamente envolvido com o uso da tecnologia no futebol? Tudo isso aconteceu por conta da Copa de 2010, no duelo válido pelas oitavas de final entre Inglaterra e Alemanha. Os alemães estavam na frente vencendo por 2-1, quando Lampard acertou um chute de fora da área. A bola bateu no travessão e quicou dentro do gol, mas a arbitragem não viu e não deu gol, o que revoltou a torcida inglesa. A Inglaterra acabou eliminada para a Alemanha e a FIFA, logo depois da Copa do Mundo, introduziu a tecnologia em caso da bola passar da linha do gol, ou seja, o que é chamado a Goal Line Technology, que vibra no dispositivo usado pelo juiz toda vez que a bola cruza a linha. Mas nem todas as ligas adotaram esse mecanismo, o que deveria ser obrigatório, pelo menos na minha opinião. Algumas ligas usam replay em slow motion para verificar se a bola entrou ou não, o que virou função do VAR. A geração mais nova não deve se lembrar muito, mas até o início dos anos 90, o zagueiro podia recuar a bola para o goleiro e ele podia agarrar com a mão e ficar quanto tempo quisesse. Sim, obviamente, como você deve estar pensando, era irritante, o zagueiro tocava para trás, o goleiro pegava com a mão, caía e ganhava muitos minutos nessa enrolação. Tudo isso para atrasar o jogo e deixar o time adversário inconformado, revoltado. Mas a regra mudou em 92, graças ao lendário goleiro Peter Schmeichel, pai de Kasper Schmeichel, atual goleiro do Nice. A seleção da Dinamarca tinha a estratégia de sempre voltar a bola para o goleiro. Às vezes, eles até recuavam a bola direto do meio campo, lançavam para Schmeichel, que pegava com as mãos e caía, ganhando muito tempo para a seleção da Dinamarca. Isso daí enlouquecia os rivais, os torcedores e também parte da imprensa. Mas a Dinamarca não se importava e dessa maneira conquistou o maior título da sua história, a Eurocopa de 1992. Mas na sequência do título, a FIFA logo anunciou mudanças na regra, e agora, como nós conhecemos, os goleiros não podem pegar a mão, a não ser que seja um recuo feito por cabeça ou peito, e na teoria não podem ficar mais de 6 segundos segurando a bola. Ainda bem, né, porque às vezes a gente vê que passa de 6 segundos e não acontece nada. Imagina só se continuasse aquela regra de você recuar mesmo com o pé, o goleiro segurar e ficar quanto tempo quisesse. Meu amigo, que coisa ruim. Até 95, os jogadores nunca ficavam livres no mercado. Se o contrato acabasse, o jogador ainda pertencia ao clube e só poderia se transferir
transferir para outro time em 2 ocasiões. A primeira seria em caso de demissão, do clube demitir o jogador e liberá-lo para outro time, ou então o clube interessado pagar uma quantia de dinheiro ao clube detentor dos direitos do jogador, e isso daí mesmo com o contrato terminado, tá? Não é que nem é hoje em dia que o jogador terminou o contrato, no minuto seguinte já tá livre no mercado, não precisa pagar nada ao clube que era dono dos seus direitos, mas naquela época, mesmo com o jogador livre no mercado, o último clube dele ainda tinha que receber uma grana. Mas em 95 aconteceu a Lei de Bosnan, homenagem ao jogador belga Jean-Marc Bosnan, que lutou por isso na justiça e conseguiu. Desde então, assim que acaba o contrato, o jogador se torna livre no mercado para negociar com qualquer clube e escolher o seu melhor destino. Mas acredite, Bosman sofreu boicote dos clubes de futebol. Se liga no que o jogador falou: eu me tornei uma persona não grata, todos os clubes me rejeitaram, eu sofri um boicote de todos os clubes de futebol e acabei sem dinheiro algum. Pra mim, pessoalmente, foi uma catástrofe. Não preciso nem falar que a carreira aí do goleiro Bosman acabou de forma precoce, já que nenhum clube queria assinar com ele, né? Praticamente ele conseguiu aí uma coisa que é muito boa, né? Os jogadores ficam livres e o último clube não tem que receber nada. E isso daí deixou os times pé da vida. Infelizmente, a carreira dele acabou de forma antecipada. O ídolo uruguaio Diego Forlán também foi decisivo para uma mudança na regra no futebol. O atacante defendia o Manchester United quando marcou o gol da vitória contra o Southampton em 2002 e tirou a camiseta para comemorar com os torcedores. No entanto, quando o jogo recomeçou, Forlán ainda não tinha recolocado a camiseta e acabou fazendo uma falta em um jogador do time adversário, ainda com a camisa na mão. A torcida do Manchester adorou essa atitude de raça do uruguaio, mas a FIFA não gostou. 2 anos depois, qualquer jogador que tirasse a camiseta ou cobrisse o rosto com ela seria advertido com cartão amarelo. Rivaldo, lendário meia brasileiro, sempre cobriu o rosto com a camisa em suas comemorações e acabou tendo que mudar a sua tradicional comemoração por conta dessa nova regra. Essa mudança aqui pouca gente deve saber, mas se a gente voltar lá para 1936, os goleiros e os jogadores, né, os atacantes, poderiam disputar a bola mesmo com ela na mão do goleiro. Ou seja, se o goleiro tá no chão com a bola na mão, o atacante poderia tentar tirá-la com os pés, mas uma tragédia precisou acontecer para essa regra mudar. O goleiro do Sunderland, Jimmy Thorpe, sofreu chutes no peito e na cabeça durante uma partida contra o Chelsea. Ele chegou até terminar o jogo, mas precisou ser internado e 4 dias depois veio a falecer. O diagnóstico do médico veio de parada cardíaca, que foi uma das consequências dos chutes levados no peito e também na cabeça. Depois dessa tragédia, ficou proibido disputa de bola com o goleiro, caso ele já tenha ela em mãos. Vocês sabem aí como surgiu a regra do impedimento? Até os anos 1920, para ser considerado impedimento, era necessário ter 3 jogadores de defesa entre o gol e os adversários. O zagueiro do Newcastle, Bill McCracken, se especializou em fazer a linha de impedimento e praticamente a sua função dentro do campo era se movimentar para deixar os atacantes em impedimento. A média de gols das temporadas estavam tão baixas que a Federação Inglesa decidiu alterar a regra. A partir da temporada 1925-26, a regra de impedimento está como a gente conhece atualmente. É necessário ter apenas 2 jogadores adversários no campo de defesa para não estar em impedimento. E aí, dessas alterações que eu falei, qual que você acha que foi a melhor, que deixou o futebol muito melhor, muito mais legal para os jogadores e pra gente assistir? Comenta aí, beleza? E não se esquece de compartilhar o vídeo se puder, porque me ajuda demais, o canal aqui ainda tá no começo, então realmente os likes, inscrição e também os compartilhamentos que vocês fazem me ajudam demais, tá? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou! Yeah.